Senadores, todos que nos acompanham nessa noite de terça-feira. Hoje pretendo tratar de um tema que tem sido muito envolvente para nós no estado do Ceará, especialmente. Desde o primeiro dia do debate da famigerada guerra fiscal, entre aspas, porque esse é um termo cunhado por aqueles que não desejam, no Brasil, que o nosso país continental tenha um projeto de desenvolvimento mais homogêneo, mais distribuído, que todos possam se desenvolver, que a região norte do Brasil possa se desenvolver, que o Nordeste possa crescer numa velocidade muito maior do que o que cresce o país para poder diminuir a distância abissal que separa da região sudeste, especialmente, e do estado de São Paulo, em particular, o principal beneficiário dessa teoria da guerra fiscal. E venho aqui falar isso porque, ao debater um dos temas que foi discutido e tratado especialmente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que foi a chamada Guerra dos Portos, quando o Estado do Espírito Santo, que se beneficiava do uso de um instrumento fiscal que ele dispunha, que era exatamente oferecer vantagens para que as empresas importadoras pudessem usar o seu porto para ali, chegando com as mercadorias, distribuir para o território nacional. Então o Espírito Santo levava aquela vantagem, que era uma forma do Espírito Santo buscar um meio de fortalecer instrumentos de governo que lhe permitisse financiar o Estado do Espírito Santo. É esse que é o instrumento que ele pôde usar. Por que isso? Porque no país nós tivemos uma concentração brutal, meu caro senador Paim, brutal, em uma região e em um estado dessa região, que só foi alterada de forma mais substantiva com a chegada do presidente Lula em 2003, quando o Rio de Janeiro, não só porque vai ter a Olimpíada, mas porque teve a sua indústria naval retomada, revitalizou a economia do Rio de Janeiro, passou a construir navios de grande porte, médio, pequeno, alavancando o conjunto da economia. Alguma distribuição também foi feita com a indústria naval. Pernambuco, Ceará quase consegue um estaleiro, mas Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns estados conseguiram descentralizar minimamente aquela oportunidade que era você voltar a ter uma indústria naval capaz de produzir não só para a Petrobras, mas para as companhias que prestam serviço à Petrobras e também, ao voltar a construir navios no Brasil, oferecer navios para a Companhia Vale do Rio Doce e outras empresas que precisam fretar navios, podendo contratar diretamente no Brasil. Aquilo foi o mínimo, na visão do Lula, de considerar que nós temos que integrar o nosso território. Nós temos que levar o desenvolvimento para todos os lugares. Nós não podemos deixar o milho mofar em Mato Grosso, quando se precisa de milho no Ceará, por falta de via, porque não tem uma ferrovia, porque não tem uma cabotagem que permita transportar de navio o milho daquela região pelos rios e até o mar e oferecer os produtos daquela região para o Brasil inteiro. Então fizemos esse debate na Comissão de Economia. E o Ceará tem uma particularidade. Primeiro, nenhum município do Ceará tem dívida. Dívida com organismos internacionais
ou com organismos nacionais de financiamento de peso, como o BNDES, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e os organismos multilaterais como o BIRD, CAF, BID e outros bancos de financiamento estrangeiros e de agências das Nações Unidas, ligadas às Nações Unidas. Salvo um único município que obteve essa condição de atrair investimentos, que é o município de Fortaleza, mas numa quantia muito pequena. E já numa nova modulagem de compromisso. Nós não estamos com dívida com a União. Às vezes alguns se equivocam, porque o Estado do Ceará ou o município de Fortaleza pediu um empréstimo, que ele está endividado com a União. Não, nós estamos honrando os nossos compromissos. O Ceará pagou foi tudo. Tudo! O Estado pobre do Nordeste bancou tudo para poder voltar a pedir empréstimos. E é isso que fizemos. O Ceará pediu novos empréstimos, então, para o BID, para a Caixa Econômica, para o BNDES, para quem ele pôde, CAF, onde a gente pôde buscar recursos, nós vamos buscar. Desse ponto de vista, nós temos que louvar a atitude do governo do Estado do Ceará, especialmente do governador Cid Gomes, e, sobretudo, a negociação anterior, que nos levou a permitir pagar a dívida. Então, liquidamos essa questão no Estado do Ceará. Onde é que está o problema? O problema está em São Paulo, que da dívida dos estados em conjunto tem o peso de 65%, e na cidade de São Paulo, que no peso dos municípios tem 90% da dívida. 90% da dívida. Qual foi a solução que nós encontramos? Lá na Comissão de Assuntos Econômicos, quando discutimos a questão dos portos, da tal guerra dos portos. Vamos aprovar uma proposição de mudança de indexador que beneficia, então, os estados que estão em situação de dificuldade, reconhecida por todos nós. Reconhecida por todos nós, a situação de dificuldades do conjunto dos estados, especialmente um, que é o estado de São Paulo, que tem a extraordinária dívida, que representa 65% de tudo. E o município de São Paulo, que representa 90% de tudo entre municípios. Então, nós colocamos uma espécie de cláusula. Vamos discutir o indexador e vamos discutir algo novo que surgiu entre nós com uma força gigantesca, chamado comércio eletrônico. Simultaneamente, é evidente. Ora, nós aprovamos a questão da guerra dos portos, que dependia exclusivamente do Senado. Votamos, liquidamos, senador Paim, esse problema de guerra dos portos. E tratamos de resolver as duas outras questões que era o acordo nosso. Novo indexador e comércio eletrônico. Então, o novo indexador está a um passo de ser votado. Mas o comércio eletrônico, que prejudica o meu estado, prejudica o Ceará, e o Ceará não tem terra fértil, é uma pedra. O Ceará não tem minério em grande quantidade, ouro, ferro, diamante. O Ceará tem a bravura do povo que está lá, que tem guerreado intensamente, às vezes oferecendo os seus braços para explorar o norte do país, o centro-oeste, o sudeste, os seus braços para erguer os prédios monumentais de São Paulo, garantir a boa cozinha do Rio de Janeiro e também de São Paulo e de muitos estados brasileiros, porque diante da nossa realidade nós tivemos que nos expandir também pelo Brasil inteiro. Mas nós podemos nos desenvolver, nós podemos crescer. E vejam que na questão do comércio eletrônico, essa modalidade que avança geometricamente entre os consumidores, no comércio eletrônico, mandamos para a Câmara, está na Câmara. Parece que não querem deixar sair da Câmara. Que mudem, que alterem, mas devolvam para cá.
para que a gente possa resolver, quem sabe, simultaneamente as duas questões. Isso é importante ser dito para a compreensão geral. Essa questão que aqui foi tratada, que ficou parecendo para os desinformados, que, de repente, uma parte do Senado Federal resolveu impedir que fosse votado indexador. É que é preciso votar concomitantemente. Nós perdemos quase 400 milhões ano agora, porque o crescimento é geométrico do comércio eletrônico. 400 milhões no Ceará, olha, nós fazemos coisa para burro no Ceará. Nós precisamos desse recurso. São Paulo pode se endividar até o dobro. Tem tanta capacidade de endividamento que pode se endividar até o dobro, pode passar a ter mais de 100% da dívida dos estados. Mas o Ceará não pode. O Ceará, ao contrário, teve que pagar foi tudo. Para poder tomar dinheiro no país e lá fora, nós tivemos que pagar, senador Paim. Nós pagamos tudo. E depois de pagar tudo, numa atividade comercial que é importante para que nós possamos arrecadar um pouco mais, por que não vota na Câmara? Qual é a dificuldade da Câmara dos Deputados votar a questão do comércio eletrônico? Quem está segurando a questão do comércio eletrônico na Câmara dos Deputados? Alguém pode informar ao Senado da República quem é que está segurando na Câmara dos Deputados a votação do comércio eletrônico? Alguém podia nos informar. Que Estado está segurando? Que bancada está segurando o comércio eletrônico na Câmara dos Deputados? Isso precisa ser dito para a população brasileira. Eu tenho uma impressão de quem pode estar segurando. Quem é o mais interessado na questão do comércio eletrônico? O mais interessado é o Estado de São Paulo. Mas não sei se a bancada de São Paulo está segurando. Mas é preciso a gente dizer aqui, para a gente compreender o que é ajudar o país a se desenvolver e a crescer de forma mais harmoniosa e todas as regiões simultaneamente. Se você não oferecer essa oportunidade, porque não existe ainda uma política, digamos assim, mais arrojada do ponto de vista da nação brasileira, do Estado Nacional, da distribuição da riqueza, de dizer para a população brasileira que determinados ramos da atividade econômica eu vou colocar todo no Ceará, para o Ceará se desenvolver, ou todo em Pernambuco, ou todo na Bahia, ou todo no Rio Grande do Norte, ou na Paraíba. Não. Praticamente tudo que é atividade econômica e industrial é concentrado em um único lugar no nosso país. Vem uma fábrica, eu discuti aqui com a Suzlon, uma das maiores fabricantes de pás, torres e geradores eólicos, uma empresa indiana, uma gigante indiana. Eles chegaram aqui no Brasil, ainda quando havia resistência do governo em relação à energia eólica, aos leilões, porque teve resistência. As pessoas do governo sabem perfeitamente que tinha resistência em relação à energia eólica. Os investidores vieram aqui no Brasil, fizemos uma reunião grande no meu gabinete, porque os ventos estavam no Ceará e Rio Grande do Norte, principalmente as grandes jazidas de vento estavam no Ceará e Rio Grande do Norte. Fizemos uma reunião no meu gabinete, com todos eles, e, ao final, convencidos de que o Brasil, porque eu defendi veementemente, embora não tivesse a responsabilidade de governo, porque eu sou um senador do Ceará, estou lutando pelo meu Estado, luto pelo meu país inteiro, mas especialmente pelo meu Estado, o Estado do Ceará. E disse para os investidores, para aqueles empresários estrangeiros, indianos, que eles podiam apostar no Brasil, que eles podiam vir para o Brasil, que eles viessem para cá, que viessem fabricar no Brasil, que nós não queríamos só comprar as pás e os geradores indianos. Nós queríamos que eles viessem fabricar aqui. Muito bem. Já no final da reunião, convencidos, vamos procurar um estado para a gente colocar uma fábrica. E eu perguntei, qual estado? Estado de São Paulo. Eu disse, não. Fazer pás e geradores em São Paulo para vender para o Ceará e para o Rio Grande do Norte, não dá certo. Vai ter que botar a fábrica aqui, no estado do Ceará. Mas qual é a vantagem que o Ceará oferece? Qual é a vantagem que o Rio Grande do Norte ou a Paraíba pode oferecer a um grande empreendedor estrangeiro? Como atraí-lo? Tem que ser uma política de governo federal, que dê garantias, que ofereça vantagens. Porque se meu Estado está impedido de usar o ICMS,
eu fico sem ter instrumentos de atração de empresas. E se nem o comércio eletrônico eu posso, está segurando lá na Câmara, então nós precisamos compreender. Isso é uma luta claro, envolve estados. O meu estado está envolvido com isso, desde o início. Disse, inclusive, para o senador Lindbergh, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, por exemplo, que a questão da alteração do ICMS não seria votado por esse Senado. Não seria, não. Porque o senador Lindbergh, muito responsável, e com muita disposição de trabalho, e com muita visão também de que precisaríamos resolver os problemas, enfrentá-los. Eu digo, tem que enfrentar o problema e tem que ter a solução do problema. Sem solução do problema, você não enfrenta. E o fato foi esse. É que chegamos do ano passado até aqui, e provavelmente este ano, e não vamos resolver esse problema. Por quê? Porque precisa ter a solução. Ninguém aqui vai querer impor uma posição A, B, C ou D em desvantagem dos que já estão em desvantagem. Nós já estamos em desvantagem. Então, senador Paim, e falo com a presença de Vossa Excelência na presidência, porque Vossa Excelência foi muito veemente, muito correto com o seu Estado. E o seu Estado é um Estado muito importante para nós no Brasil, que nós temos grande apreço pela trajetória do Rio Grande do Sul, pela luta do povo gaúcho, luta em qualquer circunstância desse povo. Vossa Excelência fez aqui defesa vigorosa dos interesses do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o governador do Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou plenamente de acordo com a atitude de Vossa Excelência e, mais, estou de acordo que no Ceará nós devemos brigar muito, muito. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos de uma solução para o comércio eletrônico. Não é possível nós entregamos os portos, querer que a gente entregue o ICMS, querer que a gente resolva o problema da dívida geral de todos os estados e municípios. E uma coisinha de nada. Vai ficar emperrada na Câmara? Ah, não vai não. Se não derem solução para essa questão, nós não vamos mover a nossa atividade no Senado para dar uma solução geral para o problema da dívida, sem resolver um problema mínimo do comércio eletrônico. Então, os cearenses, os nordestinos especialmente, estão muito preocupados com essa questão. Sabendo que precisamos tratar da questão da dívida, porque nós votamos por unanimidade. Retiramos as emendas que nos interessavam. Uma emenda do senador Eunício Oliveira na comissão, que tratava da questão da convalidação de tudo que nós já fizemos, porque pode, senador Paim, pegar amanhã e fazer um levantamento das ações, dos pedidos de impugnação dos nossos contratos do Supremo Tribunal Federal, através de ADINs, etc. Quem são os autores das ADINs? De que estado partiu os ADINs? É só olhar. Olha isso e sabe de onde vem a guerra fiscal. De onde é que vem? Por isso que nós pedimos a convalidação na lei. Lei complementar, vamos botar. Fazemos a convalidação, resolvemos isso aqui. Pedimos uma mudança do CONFAS, para que a gente pudesse também ter mais mobilidade dentro do CONFAS nas políticas de atração de empreendimentos para as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. No último furo, resolvemos votar a questão da dívida, deixar as nossas emendas para trás, porque nós estávamos absolutamente confiantes que a matéria que nós votamos aqui do comércio eletrônico seria votada também com urgência na Câmara. Já era para ter sido votado. Em novembro do ano passado, isso era para ter sido votado. Outubro, não foi. Não foi votado. E espero que seja pautado rapidamente para que a gente possa liquidar também o assunto da dívida dos estados. Que eu não vejo nem como o governo federal resistir em relação a isso. Não tem como resistir. Trata-se dos nossos estados. Então, quem tem mais responsabilidade com isso também é o governo federal. E sabe disso, o governo federal. O próprio ministro da Fazenda também sabe disso. Então, nós vamos resolver isso. Agora, nós queremos, senador Paim,
que uma questão simples, como a questão do comércio eletrônico, seja resolvido na Câmara Federal. Em nome do meu estado, Ceará, em nome do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiro e do Norte brasileiro, especialmente. Nós somos compradores cativos. Compradores cativos. Nós queremos, pelo menos, garantir que uma parte desse tributo fique aqui, na nossa região. Seria um despautério a gente resolver os problemas do Brasil inteiro e deixar o Norte e o Nordeste à míngua. Seria absolutamente inaceitável. Por isso que, digamos, a matéria foi, digamos assim, circunstancialmente, porque vai numa comissão, depois volta. Meu caro senador Walter Pinheiro, a quem concedo a parte, Vossa Excelência que tem se batido com essas matérias desde a Câmara dos Deputados e aqui no Senado especialmente. Tem a palavra. Senador Inácio Arruda, eu creio que esse é um tema que, aliás, desde 2011, aqui, quando nós iniciamos os nossos mandatos, óbvio que nós tivemos a honra de já encontrar Painha aqui, que é o nosso guia, exatamente, condutor e chefe. Condutor-chefe e guia, não, mas parceiro eu sou. Não, você aproveito é o nosso, para nosso timoneiro, rapaz. Com a foto maravilhosa que ele fez. Podia falar com o Lula para arranjar uma foto daquela comigo. No dia de ontem, na festa, eu vi uma foto sua com o Tasso Genro, Lula. Tasso dos 34 anos 34 que o PT do dominou PT. o Sul. Claro. Eu quero fazer homenagem ao PT e estou precisando pelo menos da foto para poder fazer a homenagem. Mas aí agora com as técnicas novas aí, o pessoal fala muito em Photoshop, mas agora tem coisa inclusive mais avançada, tem ferramentas bem mais avançadas que você pode entrar inclusive na foto ali. É verdade. E não será de forma nenhuma tratado como intrusão, como diz o bom baianês lá e tal. Então, olha só, eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Inácio, que esse tema é um tema que nos é muito caro. A nossa esperança, inclusive, era o debate completo com a questão do novo Pacto Federativo. Nós aqui iniciamos, e aí é bom lembrar que esse debate da dívida, ele só veio por conta, inclusive, da pressão que nós fizemos no governo, Paulo Paim. Na medida que o governo tinha interesse também aqui na questão do ICMS importação, e nós fizemos um acordo com o governo federal. Tratar o ICMS importação, que aprovamos, que era tarefa exclusiva do Senado, aquela resolução. Se não me falha a memória, o relator foi Romero Jucá. Exatamente. E que aprovamos na comissão até por um voto. Quase que não passa na CAI. Raspou ali o travessão. Tratamos de uma guerra em guerra. Em guerra. Foi votado. E aí nós fizemos outros compromissos. E os compromissos eram abrir o debate sobre a questão do Pacto Federativo, que é importante, a questão do ICMS principalmente, as condições para poder a gente ter atrativos e continuar a política de benefícios para desenvolver o nosso Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque senão, Paulo Paim, imagine, meu caro Inácio deu o exemplo aqui do Ceará. Eu não quero nem dar o exemplo da Bahia, deixa eu dar o exemplo de Sergipe. Sergipe tem uma fábrica de chuveiros, e que o fabricante topou ir para Sergipe, chuveiros elétricos, ou seja, velho e conhecido método de aquecer a água, sem usar gás. Então, portanto, instalar uma fábrica dessa em Sergipe é você, inclusive, usar dos benefícios, porque o mercado consumidor maior não está lá. Nem no Nordeste, está fora do Nordeste, por conta, inclusive, do clima. No entanto, essa política de atração permitiu ao Estado de Sergipe, à época comandada pelo nosso companheiro Marcelo Deda, a atração desse investimento. Então, portanto, acho que é fundamental que essa política leve em consideração isso, não só a potencialidade de mercado, mas principalmente a necessidade de desenvolvimento local. Ora, nós não tivemos isso. Discutimos, o governo mandou a medida provisória, depois operou-se aqui para matar a medida provisória e isso morreu. Aí exigimos o comércio eletrônico. Nada mais justo. O comércio eletrônico vai movimentar mais de 35 bilhões de reais no país. Tem empresas no Brasil, meu caro Inácio Arruda, os grandes, as empresas que são, na realidade, máquinas de vendas, que você encontra uma empresa dessa, ela tem na sua prateleira 6 mil produtos. Mas na empresa.com
tem 60 mil. Então o cara compra lá no Crato, ou compra lá em Xorroxó, na Bahia, né? Ou compra lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, só pela internet. Mas o que nós estamos convivendo no Nordeste é que, Paulo Paim, essa compra é feita, né? Ou no Crato ou em Xorroxó, mas ao invés de Viamão, ou seja, viabilizar, o sujeito passa a mão na gente, na grana nossa. Porque o dinheiro vai para um lugar só. E em Viamão também. Né? É isso. Vai para um lugar só, não tem Viamão certa, nem Crato, nem Xorroxó. A gente não vê a cor desse dinheiro. Então a venda é feita lá. O produto é entregue lá. Mas a receita vai para um único lugar do país. Então redistribuir isso, não estamos pedindo nada demais. A justa, correta e verdadeira distribuição. Então, portanto, esse era um elemento. Nós aprovamos aqui, não conseguimos aprovar lá. E depois nós cobramos a renegociação das dívidas. Que era fundamental, mudar o indexador e mexer em 2 parâmetros que a gente pedia na época. Lógico que a mudança do indexador já é um alívio. Mas tem uma coisa que é mais importante ainda, Paulo Paim, que era o alongamento. Porque se você alonga, você cria facilidades, você permite a redução do desembolso. O que me dá uma margem para investimento. Que é o que nós conseguimos num debate muito grande com o ministro Palocci, à época ministro do presidente Lula. Nós passamos 2 anos discutindo com o Palocci, até que ao final conseguimos um acordo de alongamento. Isso. E nós pudemos respirar. E assim foi que a gente pôde pagar. Senão, então, por exemplo, nós não tivemos isso. E mais complicado ainda, quando a gente começou a discutir exatamente a oportunidade de convalidar o que nós já temos, para que nós pudéssemos sair dessa armadilha que é a questão do Supremo. Claro. Nada contra o Supremo, mas a armadilha é utilizada porque os estados recorrem... Nós não podemos ter nada contra o Supremo e o Supremo não pode ter nada contra os nossos estados. Agora, o que não pode é, aí nessa hora vai o cumprimento da lei no nosso lombo. Que aí você pega esses estados, nós estamos falando de quase 24 unidades da federação sofrendo isso. Então, portanto, por que não convalidar? E aí tem vários exemplos, o exemplo dessa área têxtil no Ceará, o exemplo do setor automotivo na Bahia e no Rio Grande do Sul. Ou o exemplo da fábrica de chuveiro que eu citei aqui em Sergipe. Então, portanto, é a forma de você trabalhar uma maneira muito mais ajustada de desenvolvimento. Casar nisso a indústria, o desenvolvimento, a lógica de mercado, o consumo e, principalmente, a arrecadação. Então, portanto, essas coisas não foram dadas. Então, nós queremos aprovar aqui a renegociação das dívidas. Não tem problema nenhum, vamos aprovar. Nós estamos insistindo, se não para evitar prejuízos maiores do ponto de vista de retardo, meu caro Inácio, se não puder inserir nesse texto para que isso seja aprovado com celeridade, mas tem que ter um compromisso que saia uma outra matéria aqui, tendo esses 2 componentes, ou pelo menos a convalidação, para a gente resolver o nosso problema. Que se mande de imediato uma proposta vindo de lá para cá, porque nós resolvemos aqui. Exatamente. E de lá, claro, liberem o comércio eletrônico que está lá desde 2012. São 2 coisas simples de serem feitas. Então vamos fazer isso. Que resolve. Então, assim, nós não estamos querendo condicionar, mas nós também não podemos perder a oportunidade de discutir esse tema na sua inteireza. É esse o apelo que a gente tem feito para defender, não o nosso umbigo, mas para defender a nação. Para defender a nação tem que defender o indivíduo. E o indivíduo não mora na União, o indivíduo mora no município. Se não tiver essa justa distribuição, minha pobre Xorroxó vai continuar sofrendo. E o meu cratinho de açúcar vai continuar massacrado, ao invés de massacrado. Então eu agradeço esse ilustrado à parte do nosso colega Walter Pinheiro, que vem envolvido com esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos. E aqui é bom que a gente discute na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. Estamos agarrados com isso, porque isso é muito importante para nós. Nós sabemos da importância para o Rio Grande do Sul e para muitos outros estados a questão da mudança do indexador e o próprio alongamento. Tenho a opinião que o governo federal pode fazer, tem condições de fazer um bom acordo com todos os estados. E nós esperamos
uma articulação que permita à Câmara tratar desses assuntos rapidamente. Eu acho que em um mês você resolve isso. Quer dizer, um acordo político na Câmara dos Deputados para que a gente possa tratar de uma matéria que foi bem discutida aqui no Senado e foi bem discutida com o governo, que é a questão da dívida dos estados. Então, Me permita, senador Renato, só para... grande satisfação. Na reunião que tivemos no Colégio de Líderes, estava lá o ministro Mantega, eu me lembro como se fosse hoje, que ele disse que o projeto da dívida é um bom projeto e que é a sua reivindicação, ele não tem nada contra que a Câmara vote a questão do comércio eletrônico. Então, pronto. esperamos que se cumpra o que foi dito. Como assim? Sendo assim, nós estamos aqui só esperando. Na hora que mandar esse negócio do comércio, se quiserem mudar alguma coisa do que a gente fez, pode mudar, manda para cá, a gente resolve a parada. E se não quiserem, volta, manda para a presidente sancionar. Também está resolvido. Eu acho que nós podemos dar celeridade a esse procedimento nas duas casas. Mas é muito bom a gente ilustrar. Veja o que está acontecendo no meu estado. O Ceará está desenvolvendo, senador Paim, um programa de construção de escolas técnicas para os estudantes de ensino médio. São 140 escolas técnicas, estaduais. Fizemos um trato com o Ministério da Educação. Isso ganhou velocidade. Nós já temos mais de 100 escolas inauguradas. Ontem estive num debate no município de Biberibe, no estado do Ceará. Uma escola fascinante, com estudantes de eletrotécnica, de edificações, tratando do negócio agrícola, do negócio agrícola do pequeno, do médio e do grande produtor rural, no caso do nosso estado, normalmente pequenos e médios, tá? Do turismo e da hospedagem. Então, quer dizer, 5 cursos maravilhosos que vão tornar aqueles estudantes todos já profissionais, com qualidade, uma escola de alta qualidade. Agora, como manter uma escola de alta qualidade? 140 escolas técnicas, além das escolas federais, são 33 no estado do Ceará, além das universidades federais, são 3 universidades no estado do Ceará, federais. Agora, no meu estado, manter 140 escolas técnicas, manter uma região como a do Crato, Juazeiro e Barbalha, que não tinha um hospital público de porte, foi inaugurado o hospital do Cariri. A região norte, um novo hospital na cidade de Sobral para atender toda a região norte do estado do Ceará. No Sertão Central, um grande hospital está sendo construído. Como legado da Copa, vamos ter um hospital na região metropolitana de urgência e emergência, também um hospital de grande porte. Mais um hospital que o Estado se comprometeu a construir para atender os cursos da área de saúde, especialmente de medicina, na Unilab, que é uma universidade internacional, que o presidente Lula houve por bem colocar ali no estado do Ceará, na cidade de Redenção. Como é que nós vamos manter? Nós queremos esse recurso daquele que consome lá no Ceará, que compra lá no Ceará. Nós queremos resolver esse assunto. Hoje, mais de 300 milhões nós estamos perdendo no estado do Ceará. Hoje. Mas amanhã, com a escala de crescimento do comércio eletrônico, facilmente isso vai chegar a 400, 500 milhões. Facilmente. O senador Valdo Pinheiro, que tem toda a razão, tem se batido quase que diariamente nesse assunto, porque é prejuízo diário, porque aumenta diariamente esse comércio. Tirando da loja nossa, que está ali, na Senador Pompeu, na Floriano Peixoto, que está ali na Guilherme Rocha, no centro de Fortaleza, que vendia todo dia. Agora o sujeito vai e compra pela internet e não deixa um tributozinho sequer no estado do Ceará. Eu acho que esse que é o problema, que nós temos que resolver. Vejo como de fácil solução, de fácil compreensão para o povo. O povo compreende perfeitamente isso. E o governo pode nos ajudar na Câmara dos Deputados, trazendo essa matéria de lá para cá. E as bancadas que estão, digamos assim, mais ciosas da solução, também podem nos ajudar na Câmara dos Deputados a resolver essas 2 pendenguinhas que tem lá. Manda para cá que a gente arredonda e resolve esse assunto em menos de 40 dias. Obrigado, presidente, mas eu precisava fazer esse esclarecimento para o nosso
ouvinte e telespectador que nos acompanha e que sabe que essa é uma matéria que todos nós estamos envolvidos. Às vezes o coração entra também, mas eu acho que com razão temos como dar solução. Obrigado. Eu aproveito a oportunidade para convidar Vossa Excelência